Vamos lá? E desde criança eu sempre gostei de política. Eu tinha um hobby assim, que eu gostava de assistir horário eleitoral, ver notícias sobre. Então eu sempre tive esse interesse que a maior parte das crianças, principalmente, não tem. Vote 45 com José Aníbal e Turma Senadores. Tive a honra de ser o secretário da Agricultura de Mário Covas. No dia 15, respire fundo, encha o seu peito de ar e grite junto com todo o Brasil. Opa. Vamos começar? Essa caminhada iniciou desde o movimento estudantil, mas também porque eu tenho uma relação familiar importante, que foi o meu avô, Ricardo Zaratini, que lutou contra a ditadura militar, foi preso, torturado, exilado, e foi uma pessoa que eu convivi muito e que me ensinou sobre política, me ensinou o que era ser de esquerda, me ensinou os princípios, as lutas, e desde muito pequena eu participo de política, me interesso, e no movimento estudantil eu entrei de cabeça, né? Na Universidade de São Paulo, na USP. Quando eu fui para o ensino médio, eu conheci uma outra perspectiva da política, que era a política como militância social. Por coincidência, esse ano que eu fui para o ensino médio foi 2013, que foi um ano de muita efervescência social no país. Esses manifestantes estão reclamando da presença de bandeiras no começo da manifestação. O protesto contra o aumento na tarifa de ônibus ganhou novos gritos de guerra, em vários idiomas. Foi a primeira vez que eu participei de uma manifestação e que eu vi a força que tem quando as pessoas elas se juntam, mesmo sem intermediários de instituições, de políticos, né? E reivindicam alguma coisa que elas gostariam de mudar e que elas têm a capacidade de fazer isso. A política tradicional, né, como é colocada pela maioria das pessoas, é uma política institucionalizada. Ou seja, muitas vezes as pessoas estão para perpetuar o poder. A política ela é muito mal falada, então as pessoas, elas com razão, têm uma péssima imagem da política, porque o grosso da política é uma coisa muito distante das pessoas. A maior parte das notícias que a gente ouve das câmaras, das pessoas que são eleitas, são retrocessos em direitos, em serviços públicos, são pessoas que atuam em proveito próprio. O caso da PEC da blindagem levou isso para o escândalo máximo. Senhor presidente, se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. Quando a gente entende política com P maiúsculo, a gente entende que o objetivo da política não é estar aqui na Câmara, não é ocupar um cargo, não é de fato a gente transformar a vida das pessoas. Quando a prefeitura não faz, o povo se junta para fazer. Vem ver como foi a reforma de uma viela na Zona Norte. Eu vim acompanhar esse mutirão organizado aqui pela comunidade para melhoria de vielas, que a gente sabe, quando não tem o poder público, ou o povo se organiza ou não tem essas melhorias de forma eficaz. Eu vim acompanhar, ajudar aqui no mutirão, um mutirão importante para a comunidade de melhoria, e aqui a gente está para ajudar, para somar essa luta de reconstrução da nossa cidade, está muito abandonada, principalmente as periferias. Então, aqui é mais um espaço de transformação e de luta, mas não se encerra dentro da política institucional, muito pelo contrário. O que muda mesmo a política é a participação popular. Então, o objetivo, na minha opinião, de um parlamentar, de um vereador, né, de esquerda, não é apenas o de fazer leis ou fiscalizar, é o de mobilizar.
Trabalhar não é crime. Estamos aqui na Câmara Municipal no ato em defesa dos ambulantes para que a gente busque soluções para que os ambulantes possam trabalhar com dignidade, com tranquilidade, que é isso que São Paulo precisa. Por isso que hoje a gente vai ouvir diversas lideranças, movimentos, pessoas que estão trabalhando para que a nossa cidade seja uma cidade mais justa e que não merecem nenhum tipo de violência. Então, quando a gente fala em ocupação da política, a gente está falando em transformação da política. A política ser esse instrumento de transformação e de luta. Eu acho que isso me difere de um político tradicional. Eu acho que é um processo importante de renovação da política. A política, como historicamente ela é um negócio muito distante da juventude, das novas gerações, né? No ator, geralmente ela é ocupada por pessoas de outras faixas etárias. E pior do que isso é porque ela não busca dialogar com as pautas e com os interesses, com as linguagens da juventude. Dirigir para São Paulo está cada vez mais caro. Isso porque o Tarcísio instalou 37 novos pedágios nas rodovias do estado. E pior, são os pedágios invisíveis, que você nem vê, mas já está devendo. O nome é em inglês para enganar distraído. Free flow, fluxo livre, mas nem tanto. Então, acho que tanto no campo progressista na esquerda, quanto nos outros campos, você tem uma necessidade de renovação, não é? Você tem uma demanda por isso. Você tem uma juventude que ela, como naturalmente, ela traz novas pautas, novos assuntos, novas demandas, se comunica com outras linguagens, principalmente a linguagem das redes sociais. E eu acho que isso faz bem, pensando no nosso campo da esquerda. Eu acho que faz bem que o nosso campo, nossas lideranças, os nossos partidos consigam se comunicar com essa diversidade da nossa sociedade, com essas novas pautas, novas demandas. Isso passa por você ter lideranças, figuras públicas, jovens, porque tem o efeito da representatividade. As pessoas se enxergam quando vem alguém parecido com ela ocupando o espaço da política, mas mais do que na questão da forma, do visual, eu acho que quando a gente ocupa esse espaço, a gente também traz com mais centralidade, com mais autenticidade, as nossas pautas para dentro dele. Então, o nosso objetivo é romper essas barreiras visíveis e invisíveis da política, escancarar as portas, seja da Câmara Municipal ou de qualquer espaço que a gente ocupe, para que o povo esteja fazendo política aqui. A gente tensiona essas estruturas antigas e a gente coloca num lugar de mais centralidade, mais protagonismo, bandeiras que em outras épocas não tinham o mesmo peso, a mesma importância, formas de se comunicar que em outras épocas eram diferentes. Então, acho que é um processo importante e que a esquerda está atrasada, embora tenha um senso comum de que a juventude ela sempre é uma vanguarda mais progressista na sociedade. O que a gente vê hoje é que a extrema-direita está se esforçando muito para disputar essa nossa juventude, através das redes sociais, eles talvez tenham aprendido antes da gente como dialogar com esses novos meios de comunicação e essas novas pautas, o que é muito ruim, porque você está formando uma nova geração de conservadores, reacionários, o que é uma coisa nova na história. Você nunca foi para Cuba? Nunca fui. Você já viu a realidade da Cuba? Sim, acompanho porque são 50 anos de um bloqueio. É ruim, né? Engraçado, o deputado do PSOL falando do bloqueio econômico de um país, os Estados Unidos, que é um país capitalista, sendo que o senhor defende pelo PSOL, até mesmo ideia socialista, e defende a ideia de estatizar os lugares. Você precisa ser coerente com as suas ideias. Não. Do bloqueio que os Estados Unidos falam sobre Cuba. Você acha que esse bloqueio seria correto de ser aplicado no Brasil, por exemplo? Você acha que se o Brasil ele fosse bloqueado por outro país, Cuba, se não tivesse bloqueado, não teria se desenvolvido mais, por exemplo? Senhor deputado, que é a razão do bloqueio, né? Eu sou um jovem de 16 anos. Tem que aprender a debater. Então, no meu caso, por ser jovem, a LGBT sempre falava que eu era mimizento, que eu era afetado ou qualquer coisa do tipo, que não tem absolutamente nada a ver comigo, mas que é uma tentativa de você descredibilizar a pessoa, da mesma maneira como as mulheres são desqualificadas de outra maneira, as pessoas negras de outras maneiras, e isso vai colocando uma série de barreiras adicionais, porque além de você ter que ter a disposição de se candidatar, enfrentar uma campanha, com todas as dificuldades que isso tem, você ainda tem que enfrentar essas barreiras adicionais pelo caminho, que eu acho que nós temos que trabalhar para superar elas. Eu acho que a gente supera elas abrindo essas portas e tendo cada vez mais gente ocupando esses espaços. Tem uma frase do Lula que é: se você está indignado com a política, se você não concorda com as coisas que estão acontecendo, se você discorda, né, desse sistema político, econômico, social,
Se você não gosta e se indigna com a política como ela está, entre para a política. Então é fundamental que nós sejamos sujeitos da nossa própria história e que a gente organize as lutas políticas da nossa geração. E a nossa geração precisa mais do que nunca estar na política. Então, a juventude vai ser linha de frente de grandes processos de transformação social, na garantia dos direitos, na garantia da democracia, na garantia da justiça climática, na garantia de um mundo sem racismo, machismo, LGBTfobia, um mundo onde a gente combata essa desigualdade social causada por esse sistema do capital. Então é fundamental que a gente vai se organizar. Nada de nós sem nós. Então venham para a política e eu estou sempre à disposição para a gente poder fazer essas lutas.